Quando você olha para Hollywood através das lentes dos flashes dos paparazzi, parece um desfile interminável de pele impecável e fortuna fácil. Mas o holofote pode ser implacável, gravando cada má decisão na aparência de uma estrela. Hoje, estamos contando 15 celebridades, cuja aparência se deteriorou junto com sua posição pública. 18º. Mel Gibson. A ascensão de Mel Gibson de galã de filmes de ação a autor vencedor do Oscar deveria ter garantido prestígio eterno. Em vez disso, um padrão de colapsos públicos e linguagem incendiária o transformou em uma das figuras mais radioativas de Hollywood. A descida começou com sua prisão por dirigir embriagado em Malibu em 2006, durante a qual ele lançou um discurso antissemita contra o policial que o prendeu, uma tirada tão venenosa que ele posteriormente emitiu um pedido formal de desculpas e entrou em reabilitação. Mais vazamentos de áudio em 2010 capturaram Gibson usando insultos raciais e ameaçando violência contra uma ex-namorada, consolidando uma reputação de volatilidade. Fisicamente, o desgaste tem sido inconfundível. Agora, com 69 anos, o físico antes atlético de Gibson engrossou e sulcos profundos cortam um rosto envelhecido, muitas vezes emoldurado por uma barba grisalha e desgrenhada. Fotos do tapete vermelho mostram traços inchados e olhos vermelhos, sugerindo anos de vida difícil. A transformação contrasta fortemente com o herói de queixo quadrado que o público lembra de Máquina Mortífera. Pessoas da indústria sussurram que os estúdios ainda ponderam seu apelo de bilheteria contra o risco de novos surtos. Enquanto projetos menores baseados na fé ofereceram um pouso suave, a moeda de Gibson em Hollywood continua desvalorizada. Seu rosto envelhecido um atalho visual para a fadiga de escândalos e boa vontade desperdiçada. 17. Charlie Sheen. Poucas carreiras implodiram tão espetacularmente quanto a de Charlie Sheen. Uma vez o ator mais bem pago da televisão, ganhando quase $2 milhões por episódio de Two and a Half Men, Sheen detonou sua fama em 2011, com discursos repletos de palavrões sobre sangue de tigre e vencer, abuso de substâncias, revelações de HIV e brigas públicas se seguiram. As manchetes recentes mostram pouca paz. Em dezembro de 2023, um vizinho de Malibu supostamente agrediu Sheen, destacando sua volatilidade contínua. O tempo não tem sido gentil. Aos 59 anos, a estrutura magra e as bochechas encovadas de Sheen contrastam fortemente com o jovem rebelde de Wall Street. Fotos de paparazzi revelam cabelo ralo e palidez perpétua, consequências de décadas de uso de álcool e drogas combinadas com terapia antirretroviral. Enquanto períodos de sobriedade e a nova vida como pai solteiro geraram rumores de um possível retorno à TV, os produtores permanecem cautelosos. Amigos dizem que o antigo rei das sitcoms ainda demonstra um brilho cômico, mas sua aparência frequentemente surpreende os fãs de longa data. Olhos fundos, linhas nasolabiais profundas e tiques nervosos que traem a contenção arduamente conquistada. O envelhecimento de Sheen, portanto, parece um storyboard de advertência. Cada ruga e cada grama perdida são um quadro na mais pública peça de moralidade de Hollywood sobre arrogância, vício e o alto preço que a fama cobra por uma vida imprudente. 16º. Roseanne Barr. Roseanne Barr uma vez redefiniu a autenticidade do horário nobre, transformando uma sitcom de classe trabalhadora em um gigante de audiência. Mas o tweet de 2018, comparando a ex-assessora de Obama, Valerie Jarrett, a um macaco, incendiou seu legado. Barr, 72 anos, desde então intensificou a provocação. Piadas sobre o Holocausto em 2023 atraíram novas críticas de grupos judeus e observadores da mídia. Em janeiro de 2025, ela lançou um vídeo de rap pró-Trump, filmado com tranças boxe e correntes de ouro, dizendo aos espectadores: "A vovó está ficando má", enquanto provocava o rapper Eminem. A mudança visual é quase tão chocante quanto a retórica. A matriarca descontraída e relacionável se foi. Em seu lugar está uma figura magra com cabelo severamente descolorido, preenchimentos exagerados e tatuagens espreitando de roupas largas de estilo urbano. Close-ups revelam bochechas tensas e lábios que se esforçam para se mover naturalmente.
sugerindo reformas cosméticas repetidas. Suas aparições em podcasts apresentam iluminação de estúdio intensa que acentua manchas de idade e sulcos profundos na testa. Barr agora promove projetos fora do mainstream de Hollywood, incluindo uma sitcom autofinanciada sobre uma família de fazendeiros armados salvando a América com a Bíblia. As redes hesitam, citando risco para os anunciantes. Seu envelhecimento físico e reputacional, portanto, prossegue em sincronia. Uma mulher comum pioneira, transformada em uma provocadora da internet, cujo rosto transformado reflete uma visão de mundo endurecida pelo cancelamento e exílio autoimposto. 15. Chevy Chase. No auge do final dos anos 1970, Chevy Chase parecia o futuro da comédia americana. Alto, atlético e com um charme aristocrático que o diferenciava dos ícones mais desleixados do Saturday Night Live. Os grandes estúdios pagaram a ele salários recordes por sucessos de comédia física, como Férias Frustradas e Fletch, apostando que o público nunca se cansaria de seu sorriso sarcástico. A queda começou quase imediatamente. Colegas de trabalho reclamavam de arrogância. Bill Murray notoriamente o chamou de talento mediano durante uma briga no set. Nos anos 2000, uma série de fracassos de bilheteria o deixou dependente da televisão para a relevância. Sua passagem por Community poderia ter sido um arco de redenção. No entanto, membros do elenco alegam que ele fez piadas racistas e saiu do set quando as histórias zombavam de sua idade. Fisicamente, a transformação é difícil de não notar. Antes ágil o suficiente para parodiar as quedas de Gerald Ford, Chase se move com cautela, seus ombros curvados e seu rosto inchado de anos de ganho de peso ioiô. Aparições recentes em convenções mostram um homem lutando para respirar com a voz reduzida a um murmúrio rouco. Ele descarta preocupações declarando: "Eu gosto de quem sou." Mas Hollywood, há muito tempo sem dar segundas chances, em grande parte virou a página. O envelhecimento de Chase não é meramente biológico. Reflete uma carreira construída sobre uma zombaria afável que azedou em amargura quando as risadas desapareceram. Cheternesta Madonna. Madonna, uma vez reescreveu o livro de regras do pop a cada 3 anos, transformando controvérsia em moeda. Mas a reinvenção tem seus limites. Aos 65 anos, a maratona da cantora de preenchimentos, liftings faciais e selfies filtradas projeta mais desespero do que inovação. A simetria facial deu lugar a uma rigidez acolchoada. Maçãs do rosto e linha do maxilar parecem esculpidas em cera, inibindo o carisma de sobrancelhas arqueadas que impulsionou turnês em estádios. A batalha estética corre paralela a acrobacias crônicas nas redes sociais que deixam até os fãs leais implorando por moderação. Sua turnê de celebração de 2023 a 2024 exemplificou a contradição. Locais esgotados aplaudiram seu catálogo, mas clipes virais mostraram ela perdendo as marcações de coreografia enquanto dançarinos mais jovens compensavam. Colegas da indústria elogiam sua resistência em privado, mas sussurram que ajustes intermináveis borraram o reconhecimento. O que torna o envelhecimento de Madonna especialmente marcante é o que poderia ter sido um modelo para a arte madura em um negócio etarista. Em vez disso, cada procedimento parece uma admissão de que a provocadora inovadora não consegue aceitar uma fase da vida que uma vez desafiou outras mulheres a abraçar. O resultado não é mera vaidade, mas um ciclo de retroalimentação. A zombaria pública leva a outra aposta cosmética que convida a novas críticas. Ao se apegar à ilusão de uma invencibilidade perpétua de 30 e poucos anos, Madonna pode preservar sua relevância nas manchetes, mas sacrifica a autenticidade que outrora fez suas revoluções importarem. Trinity Steven Seagal. A persona inicial de Steven Seagal nas telas desmoronou sob o peso do tempo e da controvérsia. O físico do ator, que já foi um cartaz para artes marciais disciplinadas, supostamente ganhou mais de 100 libras. Recentes thrillers lançados diretamente em vídeo o filmam sentado ou caminhando lentamente, com edições mascarando a mobilidade limitada, enquanto dublês executam chutes que ele já não consegue realizar. Alegações de má conduta cresceram de forma igualmente notável.
Colegas de elenco de Jenny McCarthy a Portia de Rossi descrevem salas de audição onde Seagal ultrapassou limites sexuais. Processos civis o acusam de agressão. Agências de aplicação da lei na Califórnia e no Arizona abriram investigações. Exilado profissionalmente, Seagal adotou a cidadania russa em 2016, elogiando Vladimir Putin e aparecendo na TV estatal para defender a invasão da Ucrânia. A medida lhe rendeu sanções dos Estados Unidos e apagou o pouco de prestígio que ele ainda mantinha. Fisiologicamente, a mandíbula outrora afiada está obscurecida por um cavanhaque espesso tingido de preto. Seu rabo de cavalo característico, agora ralo, destaca a teatralidade de um homem agarrado a uma imagem do passado. Onde as primeiras entrevistas exibiam calmos aforismos zen, as declarações modernas oscilam entre teorias da conspiração e autoengrandecimento. O envelhecimento de Seagal é, portanto, um colapso total de mise-en-scène, corpo, reputação e política, desmoronando juntos, provando que a autenticidade importa mais para a longevidade do que qualquer golpe de pulso coreografado. 12º, Rudy Giuliani. A América uma vez saudou Rudy Giuliani como o prefeito de nervos de aço que estabilizou Nova York na fumaça do 11 de setembro. 2 décadas depois, conferências de imprensa televisionadas mostram uma figura visivelmente diminuída, bochechas encovadas, olhos perpetuamente avermelhados e uma voz que falha sob tensão. A deterioração física reflete uma queda reputacional surpreendente. Aos 81 anos, Giuliani está indiciado por múltiplas acusações, relacionadas a esforços para reverter a eleição de 2020 nos Estados Unidos, envolvido em processos civis que buscam milhões por difamação. O estresse irrompe na tela, tinta de cabelo escorrendo pelo rosto durante uma desconcertante coletiva de imprensa de 2020 tornou-se instantaneamente material para memes, assim como os sussurros no tribunal de que seu hálito traía consumo excessivo de álcool. Colegas de longa data balançam a cabeça para um homem que, segundo eles, perseguiu a relevância até que ela o consumiu. As taxas legais supostamente excedem qualquer renda de aparições na televisão a cabo, forçando a venda de propriedades e a diminuição de um império de consultoria outrora formidável. O envelhecimento de Giuliani assim se desenrola como um teatro ao vivo. Cada nova acusação pressiona uma saúde já comprometida por anos de viagens incessantes e combates retóricos. O prefeito estoico que uma vez caminhou em Ground Zero com ternos cobertos de poeira, agora se arrasta entre tribunais, mandíbula cerrada contra câmeras que documentam cada tremor. Sua história ilustra quão rápida e impiedosa pode ser a trajetória de estadista a espetáculo, especialmente quando a busca por estender o poder ultrapassa os limites pessoais. 11. Mickey Rourke. O rosto de Mickey Rourke uma vez vendia intensidade. Metade ameaça masculina, meia vulnerabilidade suave. No entanto, em 1991, o ator abandonou Hollywood para boxear profissionalmente, sofrendo fraturas nos ossos da bochecha e na cartilagem nasal que exigiram cirurgia reconstrutiva. Essas operações evoluíram para um ciclo de correções cosméticas. Cada tentativa de restaurar a antiga simetria a distorceu ainda mais. Hoje, aos 72 anos, o rosto de Rourke parece laminado cirurgicamente. Os lábios parecem excessivamente inflados. Os olhos estão em aros apertados. Implantes afiam as bochechas em ângulos não previstos pela natureza. Retornos de carreira contam uma história semelhante de quase sucessos e autossabotagem. O lutador gerou burburinho para o Oscar, mas as escolhas de Rourke, em seguida, desperdiçaram o impulso. Em entrevistas, ele oscila entre a franqueza sobre o vício e comentários incendiários contra ex-colaboradores. Selfies na academia mostram dedicação ao fitness, mas a fala áspera de cigarro trai vícios persistentes. A tragédia é complexa. O exterior desgastado de Rourke reflete tanto danos de combate literal quanto uma luta mais profunda com a identidade. O boxe era seu refúgio da falsidade de Hollywood. A cirurgia tornou-se um refúgio das cicatrizes do boxe. Cada refúgio cobrava seu preço, prendendo-o em um limbo estético onde os críticos debatem se estão testemunhando artifício, resiliência ou ambos. Rourke permanece desafiadoramente ele mesmo, mas o custo é um lembrete vivo de que buscar a aprovação do espelho pode deixar o espelho em pedaços.
10º, Courtney Love. Poucos artistas incorporam a volatilidade do rock and roll. No início dos anos 90, seu grito sem filtros e glamour de brechó formaram um contraponto feminista ao machismo do grunge. Décadas de vícios, dependências de medicamentos e colapsos públicos, desde então se refletiram em sua aparência. Aos 60 anos, a pele que já foi de porcelana de Love agora exibe a rigidez serosa de preenchimentos frequentes, pontuada por períodos em que ela deixa a manutenção cosmética de lado, resultando em uma oscilação chocante entre excessivamente tratada e desgastada. O conjunto de evidências é igualmente caótico. Tiradas no Twitter acusando executivos da música de conspiração, processos sobre royalties do Nirvana, afastamento e reconciliação com a filha Frances Bean. Tentativas de sobriedade e revivals de atuação dissolvidos em meio a recaídas ou conflitos criativos. Amigos descrevem um brilho prejudicado por surtos de paranoia. Embora os críticos observem que suas melhores performances recentes ocorrem no palco, com a guitarra na mão, quando o talento bruto supera momentaneamente os anos. O envelhecimento de Love é dramático, porque permanece em fluxo. Um mês ela aparece radiante em uma passarela de Paris. No seguinte, paparazzi a capturam magra do lado de fora de uma clínica de desintoxicação. A montanha-russa visual destaca uma tensão central: autenticidade versus sobrevivência. Ao recusar sanitizar sua história, Love continua a personificar a rebeldia. Nascida Axl Rose. Em 1987, Axl Rose surgiu na MTV como o novo semideus do rock. Magro como um fio, com quadris de serpente e capaz de um grito de 5 oitavas que fez Welcome to the Jungle um hino geracional. O excesso logo rivalizou com o talento. Anos de atrasos, cancelamentos de turnês e fúria nos bastidores fizeram com que os colegas de banda desistissem e as cordas vocais ficassem marcadas. No início da década de 2010, o barítono de Rose havia caído. Notas altas se transformaram em rouquidão ou desapareceram completamente. Visualmente, a metamorfose é marcante. Para combater o ganho de peso, ele passa por dietas radicais que deixam a pele flácida. Extensões de cabelo e bandanas tentam manter a continuidade com sua juventude, mas destacam a diferença. Vídeos de shows mostram-no andando cautelosamente, compartilhando refrões com cantores de apoio. Comentários nas redes sociais são brutais. Alguns fãs defendem a resistência dos 62 anos. Outros lamentam um herói que permaneceu além do seu auge. Profissionalmente, Rose alcançou uma redenção parcial com a reunião de 2016 do Guns N' Roses, Not in This Lifetime, arrecadando bilhões, mas revelando fragilidade vocal todas as noites. Seu período substituindo Brian Johnson do AC/DC provou que ele ainda podia entregar. No entanto, médicos supostamente impuseram protocolos rigorosos de descanso. O envelhecimento de Rose simboliza assim o limite físico da rebeldia de uma vida dura. O showman arrogante, que uma vez fez 70 mil pessoas esperarem 3 horas, agora luta contra o próprio tempo. Cada refrão áspero é um lembrete de que até mesmo os deuses do rock devem negociar com a mortalidade. Brigitte Bardot. A sensualidade despreocupada de Brigitte Bardot redefiniu o cinema dos anos 1950. Mas a contadora de histórias de Saint-Tropez passou suas últimas décadas lutando por diferentes causas, pelos direitos dos animais e contra a França multicultural moderna. Desde que se aposentou em 1973, Bardot foi condenada 6 vezes por incitar o ódio racial. Mais recentemente, em 2021, após chamar os habitantes da Ilha da Reunião de selvagens degenerados. Agora com 90 anos e em grande parte reclusa, Bardot evita a cirurgia plástica, permitindo que a pele marcada pelo sol e o cabelo prateado emoldurem um rosto ainda reconhecível, sob as linhas adquiridas ao ar livre com seus amados animais. Admiradores elogiam sua autenticidade. Críticos veem o descuido físico reforçando uma retórica amarga. Entrevistas revelam nostalgia se transformando em ressentimento. Lamentações sobre a França perder sua identidade se misturam com desdém pelo News Me Too.
Os tribunais a multam, mas apoiadores financiam coletivamente os pagamentos, expondo profundas divisões sociais. O contraste visual entre a jovem bronzeada de E Deus criou a mulher e a atual cruzada reclusa é impressionante. Não é simplesmente a erosão da beleza, mas sua reconfiguração. Bardot transformou passado, retratando-se como uma contadora de verdades perseguida cujas rugas provam que ela não deve glamour a ninguém. Seu envelhecimento, portanto, está na encruzilhada entre estética e ideologia, prova de que o carisma pode azedar e que a imortalidade cultural não oferece imunidade às consequências do discurso. Siedmil Marlon Brando. Marlon Brando começou como um raio em uma garrafa, intensidade do método casada com o charme de um ídolo de matinê. No entanto, no início da década de 1970, a cintura de 24 polegadas e o fervor revolucionário haviam desaparecido, substituídos por rumores de gula e excentricidades crescentes. Durante Apocalypse Now, Brando chegou acima do peso e sem ensaiar, forçando Francis Ford Coppola a filmá-lo nas sombras. Na ilha do Dr. Moreau, ele exigiu um anão com roupas combinando e usou um balde de metal como chapéu, interrompendo a produção com seus caprichos. O peso supostamente atingiu o pico perto de 400 libras, acelerado por excessos noturnos de sorvete em seu atol tahitiano. O caos pessoal acompanhou o declínio profissional. Filho Christian, preso por homicídio culposo, filha Cheyenne cometeu suicídio trágico. A saúde de Brando deteriorou-se em diabetes e doenças cardíacas, levando à sua morte em 2004 aos 80 anos. O colapso físico refletiu uma erosão interior. Onde o jovem Brando rondava como uma pantera, entrevistas da fase tardia mostram um enigma ofegante oferecendo comentários sociais crípticos enquanto estava ligado a um tanque de oxigênio. Críticos debatem se sua decadência foi autodestruição ou protesto contra a mercantilização de Hollywood. Seja qual for o motivo, nenhuma estrela jamais caiu de alturas tão grandes. De redefinir a masculinidade em Uma Rua Chamada Pecado, a gravar falas para Superman que ele se recusou a ler até ser pago um então recorde de 3.700.000 dólares, o envelhecimento de Brando continua sendo o ponto de referência cauteloso. 6. Val Kilmer. A ascensão de Val Kilmer foi rápida. Prodígio de Juilliard, o inimigo gelado de Top Gun e um Batman escolhido para substituir Michael Keaton. Ainda assim, colegas o rotularam como volátil e os projetos de prestígio secaram. Em 2014, ele confirmou uma luta contra o câncer de garganta. Radiação, quimioterapia e uma traqueostomia alteraram permanentemente sua voz. O corpo esguio de Kilmer definhou e um tubo de alimentação complicou a vida diária. Ele se recusou a desistir. Um documentário da Amazon revelou diários manuscritos e arquivos de vídeos caseiros, humanizando uma estrela antes ridicularizada por seu ego. A tecnologia permitiu-lhe uma participação especial em Top Gun Maverick, sua voz digitalmente recriada, emocionando o público. Mesmo assim, a pneumonia recorrente se mostrou fatal. Kilmer morreu em 1º de abril de 2025, aos 65 anos, com pneumonia listada como a causa principal e o tratamento de câncer a longo prazo como um fator. As fotos finais de Kilmer mostram uma figura magra usando lenços para esconder a estoma traqueal, mas com os olhos ainda brilhando de travessura. Antigos rivais ofereceram homenagens calorosas. Tom Cruise interrompeu o CinemaCon para um momento de silêncio. Oliver Stone o chamou de turbulento, contraditório e emocionante. Fisicamente diminuído, Kilmer, no entanto, arquitetou uma redenção improvável, provando que a resiliência pode ofuscar a decadência. Sua história se destaca nesta lista. Envelhecimento terrível, sim, mas enfrentado com arte e humildade que transformaram o declínio em uma despedida. 5. Lindsay Lohan. A trajetória de Lindsay Lohan, de queridinha da Disney à fixação dos tabloides, se desenrolou em tempo real. Entre 2007 e 2014, ela acumulou 2 condenações por dirigir sob a influência de álcool, várias passagens por reabilitação e uma sentença de prisão que, embora breve, consolidou sua imagem como o mais vívido conto de advertência de Hollywood.
Fotos de prisão revelaram envelhecimento acelerado, olheiras, tez pálida e inchaço associado ao consumo excessivo de álcool. Aos 28 anos, ela parecia mais próxima dos 40. Intervenções cosméticas visavam restaurar a juventude, mas em vez disso produziram bochechas apertadas sobre uma textura de pele irregular. Em 2018, Lohan se retirou para Dubai, citando leis de privacidade mais rigorosas. A distância permitiu pequenas vitórias. Reality show da MTV e uma comédia romântica de Natal da Netflix de 2022 sinalizaram uma estabilidade provisória. Ainda assim, fotos de paparazzi continuam a capturar flutuações de peso e tez, sugerindo lutas contínuas. Aos 38 anos, Lohan parece mais velha do que colegas não afetados pelo esgotamento precoce da carreira. Mais revelador é a lacuna no currículo. Uma filmografia que antes crescia estagnou durante anos em que outros aprimoraram seu ofício. Seu rosto é, portanto, um registro não apenas de substâncias, mas do custo de oportunidade. Os fãs torcem por um retorno, apontando para lampejos do timing cômico afiado que impulsionou Meninas Malvadas. Mas Hollywood pode ser implacável. Se Lohan envelhece como uma atriz de personagens maduras ou como uma piada de noite de trivia, depende das escolhas que ela faz. Sóbria, consistente e longe das câmeras que ela outrora perseguiu. 4. Nick Nolte. Nomeado o homem mais sexy do mundo pela revista People em 1992, Nick Nolte personificava o magnetismo robusto. Cabelo descolorido pelo sol, físico de surfista, barítono rouco, anos de bebida e abuso de GHB desmantelaram essa imagem, culminando em uma prisão por DUI em 2002, imortalizada por uma foto de prisão com cabelo desgrenhado que se tornou viral antes de viral ser um termo. A foto revelou olhos vermelhos e traços caídos, um choque para o público que o lembrava como um protagonista endurecido em O Príncipe das Marés. Nolte, agora com 84 anos, abraçou papéis de personagem, frequentemente escalado como sábios ou eremitas, cujas faces cansadas refletem a sua própria. Ele afirma estar sóbrio, atribuindo caminhadas em Maui à sua saúde. No entanto, décadas de vida dura deixaram marcas irreversíveis, capilares pronunciados, tremor na fala e uma postura curvada. Entrevistas oscilam entre reflexões lúcidas sobre o ofício e divagações sobre excessos passados, destacando uma fragilidade persistente. Ao contrário de alguns colegas, Nolte rejeita correções cosméticas. Paparazzi o capturam em camisas havaianas amarrotadas, cabelo prateado despenteado, caminhando descalço ao longo das margens das estradas. Os fãs aplaudem a autenticidade. Os críticos citam autonegligência. Ambas as perspectivas perdem a nuance. O exterior desgastado de Nolte agora funciona como uma ferramenta artística, conferindo gravidade a dramas de streaming e sagas de crime. Ainda assim, o contraste com sua era de galã dos anos 90 é chocante. Terceiro, Terrence Howard. Terrence Howard surgiu em Hollywood com uma intensidade marcante, ganhando uma indicação ao Oscar por Hustle and Flow. Mas o sucesso gerou conflito. Durante as negociações para Homem de Ferro 2, a exigência de Howard por paridade salarial com Robert Downey Jr. levou a Marvel a substituí-lo por Don Cheadle. O público viu arrogância, pessoas de dentro notaram dívidas não pagas e discussões sobre teorias matemáticas. Fisicamente, Howard, aos 55 anos, mostra linhas de estresse mais profundas do que o desgaste típico da meia-idade. O peso oscila, o cabelo fica grisalho, depois parece tingido. Ele atribui o inchaço facial a noites em claro trabalhando em nova geometria. Documentos judiciais revelam múltiplas alegações de abuso conjugal. Ordens de restrição mancham sua imagem. Após 2019, Howard anunciou aposentadoria da atuação para promover um dispositivo de propulsão baseado em frequência, apenas para aceitar papéis de participação especial meses depois. A desconexão entre talento e trajetória é visível nos tapetes vermelhos, olhos inquietos, sorriso forçado, mangas do terno apertadas demais ou estranhamente ajustadas. Colegas elogiam sua arte enquanto se preparam para mudanças de humor imprevisíveis. Envelhecer, no caso de Howard, é menos sobre rugas e mais sobre erosão de credibilidade. Um nome que já foi confiável agora é tratado com cautela por estúdios que temem riscos de manchetes.
A menos que ele estabilize tanto a vida pessoal quanto a comunicação pública, sua presença no meio do século corre o risco de ser lembrada não por performances estelares, mas por promessas desperdiçadas. Gary Busey. A atuação de Gary Busey, indicada ao Oscar como Buddy Holly, sugeria uma carreira de papéis sutis. Então, em 1988, um acidente de moto sem capacete causou uma lesão cerebral traumática, alterando o controle de impulsos e a cognição. Amigos descrevem uma mudança de personalidade, volume aumentado, lógica errática e Eva. É sobre Buseyismos. A odontologia estética deixou-o com facetas grandes demais, transformando um sorriso que antes era encantador em uma mordida exagerada que domina seu rosto. A TV de realidade capitalizou a imprevisibilidade. No Celebrity Apprentice e Big Brother UK, Busey proporcionou momentos virais que arrancaram risadas, mas mascararam uma deficiência genuína. Aos 80 anos, ele parece frágil, mas inquieto. Cabelo selvagem, olhos piscando como se estivesse no meio de uma piada interna. Alegações recentes de apalpação em uma convenção de filmes de terror resultaram em acusações de contravenção, obscurecendo ainda mais um legado já eclipsado pela caricatura. A curva de envelhecimento aqui funde a estranheza física com o espetáculo público. A linha do maxilar de Busey, antes firme, agora cede. A pele exibe cicatrizes de cirurgias e acidentes. No entanto, a tragédia mais profunda é cognitiva. As entrevistas divagam. As frases se repetem. O homem que estudou obsessivamente as mudanças de acordes de Holly agora tem dificuldade em seguir perguntas. Os fãs discutem se a exploração alimenta suas contratações, mas Hollywood raramente para nuances. Em Busey, isso mostra o ato de equilíbrio de vender excentricidade enquanto ignora o preço pago pelo artista. 1. O.J. Simpson. Orenthal James Simpson, outrora a personificação da graça atlética, terminou a vida como o conto de advertência mais polarizador da América. Uma lenda da NFL que se tornou ator, a fama de Simpson implodiu após os assassinatos de 1994 de Nicole Brown Simpson e Ron Goldman. Embora absolvido criminalmente, ele foi considerado responsável em um processo civil e sua condenação por roubo à mão armada em 2007 o enviou para uma prisão em Nevada por 9 anos. Imagens dessa prisão mostraram um declínio acentuado. O corpo musculoso do ex-jogador de futebol americano amoleceu. O cabelo recuou em manchas grisalhas, os ombros curvados. Lançado em 2017, Simpson andava com uma bengala e parecia desorientado em vídeos de paparazzi. Fevereiro de 2024 trouxe notícias de câncer de próstata metastático. Em 10 de abril, ele estava morto, aos 76 anos, em Las Vegas. A deterioração física empalidece em comparação com o colapso moral. Os patrocinadores apagaram seus comerciais. O Hall da Fama do futebol americano enfrentou pedidos para remover seu busto. Na aposentadoria, Simpson postou vídeos no campo de golfe discutindo futebol de fantasia, provocando indignação pública por seu tom casual. Amigos notaram um homem vivendo em negação, mais preocupado com o engajamento nas redes sociais do que com arrependimento. Seu certificado de óbito confirmou a cremação. Suas cinzas foram espalhadas em um local não revelado. O envelhecimento de Simpson encapsula a tese desta lista. Aparências desvanecem, reputações se fraturam e o caráter interior eventualmente marca o exterior. De herói do Heisman à pária cultural, cada ruga e passo lento incorporava décadas de escândalo que nenhum cosmético ou vitória no tribunal poderia apagar. Envelhecer é inevitável. Como envelhecemos é, até certo ponto, uma escolha. As 15 figuras perfiladas aqui revelam padrões que transcendem fofocas. Vícios não tratados, egos sem controle, responsabilidade sempre evitada. Seus rostos e corpos tornam-se documentos vivos, registrando excessos noturnos, disputas legais ou acertos espirituais em uma espécie de tinta biológica. Alguns, Kilmer, Nolte, mostram lampejos de redenção, provando que a deterioração pode coexistir com dignidade. Outros confirmam que quando a arrogância colide com o tempo, o resultado raramente é lisonjeiro. Para o público, essas histórias rompem a ilusão de que a fama preserva a juventude. Para as celebridades que ainda estão subindo, oferecem um espelho de advertência.
O holofote pode iluminar a pele por uma temporada, mas não pode esconder os custos para sempre.